Olá, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre protocolo de RM de reto na avaliação de neoplasia. Então, para a avaliação de uma neoplasia de reto, a gente vai fazer um exame com a técnica orientada para esse tipo de neoplasia, certo? Levando em consideração a anatomia do reto para fazer, então, um correto estadiamento locorregional da neoplasia. A gente sabe, então, que a RM é o principal método no estadiamento local da neoplasia de reto. Por quê? Porque ela te dá um excelente contraste dos tecidos moles na sequência ponderada em T2, certo? Isso é muito importante para a gente avaliar o status da margem de ressecção circunferencial. Então, esse tipo de exame, então, ele permite selecionar os pacientes candidatos à cirurgia ou quimiorradioterapia neoadjuvante, certo? Também permite fazer o adequado planejamento cirúrgico pós-quimiorradioterapia neoadjuvante e também planejar a radioterapia. A técnica do exame, então, aquela bobina endorretal não é mais recomendada, não tem que fazer. Tá? O preenchimento retal com gel ou enema também a gente não recomenda de rotina, certo? E o que a gente faz é, para diminuir o peristaltismo, a gente usa o Buscopan, tá? Para fazer o exame. A técnica, ela usa especialmente as sequências T2. Ponderação T2, certo? E sem saturação de gordura, porque no tumor de reto, a gordura do mesorreto, a gordura da pelve me ajuda a estadiar. Tá? A gente faz com um FOV, um campo de visão pequeno, de 20, tá? E a espessura também é fina, 3 milímetros, certo? A gente vai programar o T2 orientado pelo tumor, o axial T2, e também o coronal, a gente vai orientar, certo? Se o tumor for de reto baixo, a gente pode fazer também T2 focados, axial e coronal, lá do canal anal. Então, como é que a gente faz o exame? Primeira sequência vai ser a sequência sagital, T2, certo? Aqui está a bexiga, né, com líquido. Aqui o paciente tinha uma próstata aumentada. Aqui está o reto do paciente. Então, se o tumor for no reto superior, como é que vai ser o axial do tumor? O axial do tumor vai ser assim, ó, angulado, certo? Tu não vai fazer um axial da pelve, tem que ser o axial do tumor. Depois, tumor do reto médio, por exemplo, se o tumor estiver aqui, como é que é o axial do tumor? É bem retinho assim, ó, tá? E se o tumor for do reto inferior, como é que vai ser o axial do tumor? Vai ser nesse sentido aqui, mais obliquado, tá? Então aqui um esquema para demonstrar melhor. Então aqui está o reto do paciente, no sagital, o tumor está ali. A gente quer cortar o tumor no axial. E o coronal a gente faz orientado aqui pelo eixo do canal anal. Por quê? Porque a gente quer ver se o tumor invade ou não o canal anal, então isso aqui ajuda bastante. Então aqui os exemplos, sequência sagital T2, no plano, né, sagital, aqui está o reto, aqui está a lesão, é o tumor do reto médio, o axial do tumor é aqui, então esse é o tipo de imagem, T2, então axial, ó, aqui está a lesão, e o coronal, aqui está a lesão. Então, as sequências T2, com espessura de 3 milímetros, né, bem fininho, são as principais sequências, tá? Depois, claro, a gente vai fazer a sequência de fusão da pelve, a sequência gradiente T1 em fase e fora de fase da pelve, e a sequência T1 com saturação de gordura pré e pós-contraste da pelve. Mas reparem, essas sequências são as principais do exame. Anatomia do reto, como é que é? A gente vai ter o reto inferior, o reto baixo, que ele fica até 5 centímetros, né, lá do bordo anal. O reto médio é de 5,1 a 10 centímetros, lá do bordo anal. E o reto alto ou superior é de 10,1 a 15 centímetros de distância lá de baixo do bordo anal. Voltando aqui, vamos lembrar que aqui no reto a gente vai ter também, aqui na pelve, desculpa, a reflexão peritoneal, que é essa linhazinha aqui do peritônio, né, que passa superiormente e depois posterior
a bexiga urinária, né? Então, daqui para cá, a gente está na cavidade peritoneal. Essa linhazinha aqui aparece no exame de ressonância, por isso fazer com a sequência com corte fino, né, para a gente poder ver e avaliar ela, é importante. Então, aqui no sagital T2, está ali ela, aquela linhazinha de hipossinal. E aqui no axial T2, a linhazinha de hipossinal. Bom, então aqui nesse esquema a gente vai ver, então, aqui em vermelho, então, aquela reflexão peritoneal, né, que eu comentei. Aqui a gente tem o reto. Reparem que tem essa linhazinha azul aqui, ó. O que é isso? É a fáscia mesorretal. Ela envelopa o reto, certo? Então, o que ela é, essa fáscia? Ela, anteriormente aqui, ó, ela se funde, né, com a fáscia retroprostática no homem ou retrovaginal na mulher. Essa linhazinha azul aqui. E, posteriormente, ela vai se fundir com a fáscia pré-sacral, que é esse azul aqui, ó. Aqui está o sacro. Então, reparem que essa fáscia mesorretal ela vai circundar completamente o reto inferior, certo? Mas o reto médio e o reto alto vai ter uma porção deles, né, que vai ser revestido aqui anteriormente, não pela fáscia mesorretal, e sim pela reflexão peritoneal. Tá? Então, dependendo do nível do reto, tu vai ter ele totalmente envolto pela fáscia mesorretal ou não. Tá? Ó, esse aqui é o reto inferior. E, de novo, importante, as sequências T2, sem saturação de gordura e com corte fino, porque eu quero ver essa face, ela é muito importante para nós. Então, aqui na sequência T2, ó, a gordura é branca, a fáscia é mais escurinha, essa linha é escura aqui, ó. Tá? A fáscia mesorretal. Aqui no coronal, mostrando a fáscia mesorretal. Tá? Aqui são os músculos elevadores do ânus. As camadas do reto, quais são? A camada interna, que é essa mucosa, uma camada de hipossinal. Depois a camada média é a submucosa, né? Ela vai ter um hipersinal em asterisco. E essa camada aqui muito importante, a camada externa, é a muscular. No reto, né? É esse pretinho aqui, essa camada de hipossinal. Então, de novo, a gordura me ajuda a ver, então, essa camada externa, a muscular. Tá? Então, quando a gente vai estadiar um tumor de reto, a gente tem que ver esses itens aqui, tá? Primeiro item é a distância do tumor em relação à junção anorretal e à margem anal. Então, por exemplo, aqui, de novo, uma sequência T2 sagital, um tumor aqui, onde o limite inferior do tumor está a 11 centímetros da margem anal. Então, um tumor de reto superior, né? Vejam que a gente tem que fazer essa medida aqui de maneira curva, né? Porque isso aqui não é uma linha reta, né? Então, para definir então a distância até a margem anal, também a gente tem que medir, ó, aqui é a junção, aqui ó, a junção anorretal é isso aqui, ó, é onde a gente vai ver o músculo pubo-retal, tá? Também a gente tem que medir a distância do tumor, a junção anorretal, que também é importante, principalmente em tumor de reto mais baixo, para ver se esse tumor invade ou não essa região. Aqui, por exemplo, um tumor de reto médio, né? A gente mede a distância até a margem anal, 7 centímetros, né? E aqui seria a junção anorretal, onde a gente consegue ver o músculo pubo-retal, né? O tumor, então, está mais próximo aqui da junção anorretal, mas não chega a invadir ela. Tá? Bom, estadiamento T, a gente vai ver, então, esse esquema para demonstrar esse estadiamento, que é muito importante. Os tumores T1 e T2 estão aqui na parede do reto, mas eles não ultrapassam a muscular própria, que é essa linhazinha aqui. Os tumores T3, eles vão ultrapassar a muscular própria. Tá? Se ultrapassar menos de 1 milímetro, T3A. Entre 1 e 5 milímetros, T3B. 5 a 15 milímetros, C. E mais do que 15 milímetros, T3D. Tá? Importante, quando o tumor é T3, a gente avaliar a margem de ressecção circunferencial, que eu vou comentar depois. Ela vai ser positiva se esse tumor
se localizar a menos do que 1 milímetro aqui da fáscia mesorretal. Depois a gente pode ver os tumores T4, né? O T4A invade a reflexão peritoneal e o T4B invade outros órgãos adjacentes. Então, o T1 e o T2 a gente não consegue diferenciar por ressonância magnética, tá? Apenas por ultrassom endorretal, que é um exame pouco disponível no nosso meio. Tá? Então, o T3A é aquele T3, um tumor, né, que ele vai sair aqui, além da muscular, apenas menos do que 1 milímetro. Tá? Então, aqui o corte axial, a gente está vendo o reto, aqui o tumor. Esse aqui é um tumor T3A menos do que 1 milímetro. T3B, então corte axial, está aqui o tumor. Esse pretinho aqui, ó, é a muscular. Tá? Então, a gente faz uma linha, aqui está o tumor, né? A gente faz uma linha imaginária. E esse tumor aqui sai entre 1 e 5 milímetros além da muscular, T3B. O T3C, aqui está a camada muscular, no plano axial, né? Então, aqui uma linha imaginária onde ela seria, aqui está o tumor. O tumor ele sai entre 5 e 15 milímetros além da muscular, tá? T3C. E o D, aqui um grande tumor de reto, ele sai mais do que 15 milímetros externamente a camada muscular. Depois a gente avalia o status da margem de ressecção circunferencial, né? Essa margem de ressecção ela vai ser importante para tumores T3 ou mais, né? E por que ela é tão importante? Porque ela é o melhor preditor de recorrência local e de sobrevida. Se ela for positiva ou ameaçada, ela implica quimio-radioterapia para reestadiamento do paciente e nova avaliação de ressecabilidade. Tá? Então, o que é essa margem de ressecção circunferencial? Então, de novo, aqui uma imagem T2 no plano axial, a gordurinha branca, a gordura nos ajuda. E aqui tracejado aqui é a fáscia mesorretal, certo? Aqui o reto, muscular do reto, aqui a gordura do mesorreto, tá? Então, como é que a gente vai avaliar isso aí? A gente vai ver a distância entre o tumor e a fáscia mesorretal. Então, aqui está o tumor, tá? Começa essa distância. É a menor distância que eu consegui medir. Então, ela vai ser positiva, ou seja, vai estar comprometida se essa distância for menos do que 1 milímetro. Negativa, se a distância for mais do que 2 milímetros, certo? Entre o tumor e a fáscia mesorretal. E ameaçada entre 1 e 2 milímetros de distância. Tá? É importante a gente lembrar que, se, por exemplo, num paciente, aqui está o tumor, tá? Mas ele também tem um linfonodo patológico, tá? E o linfonodo está mais próximo da fáscia mesorretal, o que vai contar é o linfonodo. Então, se esse linfonodo tiver a menos do que 1 milímetro de distância da fáscia mesorretal, a fáscia é positiva, certo? Então, conta o que tiver mais próximo, ou o tumor, ou o linfonodo patológico. Então, aqui um exemplo, que a gente tem, então, um plano axial, T2, o mesorreto, né, a gordura mesorretal, esse branquinho, a fáscia mesorretal, essa linhazinha de hipossinal, e a gente tem que medir essa distância. Aqui está bem longe, então uma margem negativa, o tumor não compromete a margem, não compromete a fáscia mesorretal. Já esse aqui é um tumor maior, ó, vejam que o tumor tem um prolongamento aqui anterior que, aqui da face, ó, entra em contato com a fáscia mesorretal. Então a fáscia mesorretal está comprometida, então a margem de ressecção circunferencial está comprometida. Aqui um outro caso, então T2 axial, aqui está o reto, aqui está o tumor. A distância do tumor para a fáscia é grande, ó, não está comprometida, mas ele tem um linfonodo patológico aqui, ó, então o linfonodo toca na fáscia, então a fáscia está comprometida apesar de o tumor ser T3A, o tumor em si não está longe, né, da fáscia mesorretal. A invasão vascular é um outro achado que a gente deve avaliar. O que é isso? Quando tu tem um vaso próximo ao tumor, que tem um tecido com intensidade de sinal
semelhante ao tumor, certo? E que está causando trombose desse vaso, certo? Então, é uma invasão vascular tumoral, certo? A imagem que a gente pode ter é essa aqui, ó. Um vaso, né? Uma estrutura serpinginosa, certo? Onde a gente tem dentro dele uma trombose causada por um tecido cujo sinal é igual ou semelhante, né, ao do tumor primário. Então, é um trombo aqui num vaso, uma invasão vascular tumoral. Depois, o estadiamento N, certo? É a avaliação dos linfonodos. A gente pode classificar o paciente em N0, quando não tem nenhum linfonodo suspeito, certo? No mesorreto. Onde é que é esse linfonodo? No mesorreto que a gente avalia. N1, 1 a 3 linfonodos suspeitos no mesorreto, e N2 maior ou igual a 4 linfonodos suspeitos no mesorreto. Como é que a gente diz que o linfonodo é suspeito ou não? Bom, tu avalia ele no menor eixo axial, isso é por convenção. Se ele tem mais do que 9 milímetros, sempre suspeito. Entre 5 e 9 milímetros, ele precisa de duas características malignas. Quais são essas características? Então, assim, ter margens indistintas, ele ser heterogêneo ou o linfonodo ser bem redondo. Então, se ele tiver entre 5 e 9 milímetros, ele tem que ter duas dessas características. E se ele tiver menos do que 5 milímetros, certo? Ele tem que ter todas essas três, né, características para ser suspeito. Tá? Então, aqui um caso então, de um paciente com tumor de reto, né, uma sequência axial, T2, a gordura aqui do mesorreto, aqui a face mesorretal, aqui o tumor de reto. O paciente tinha aqui ó, um linfonodo, 2, 3, 4, vários linfonodos aqui no mesorreto suspeitos, né, com intensidade de sinal heterogênea, né, arredondados. Então, isso aqui era um N2. Tá? Aqui um outro caso de um paciente com um linfonodo do mesorreto, com um tumor de reto, né, um tumor do reto. Aqui está o mesorreto, tá, com gordura normal. Aqui a face mesorretal. Então vejam que no mesorreto ele não tinha linfonodo, tá limpo. Mas ele tem um linfonodo aqui na cadeia ilíaca interna. A gente chama de um linfonodo extramesorretal. Extramesorretal. Apesar de ele não fazer parte do estadiamento N, certo? Porque ele não está no mesorreto, mas é importante a gente relatar ele, por quê? Porque se o paciente for fazer radioterapia, ele tem que ser incluído no campo de radioterapia. Tá? E por último, a gente tem que avaliar o status do complexo esfincteriano. O que é isso? É quando o tumor é um tumor de reto inferior, ele pode invadir o canal anal, certo? Então a gente tem que avaliar ele também. Então, o que é o canal anal? O canal anal é composto pelo esfíncter interno. O que é o esfíncter interno? A continuação das fibras circulares da muscular do reto. Então aqui está o reto inferior, a continuação dessas fibras musculares é o esfíncter interno. O que é o esfíncter externo? O esfíncter externo, ele é o componente puborretal do músculo elevador do ânus. Então aqui, ó, músculo elevador do ânus, certo? Aqui tu vai ter o componente puborretal, certo? Então esse é o chamado esfíncter externo, tá? E entre eles tu tem gordura, esse amarelinho aqui, o plano interesfincteriano, também muito importante, tá? E o limite superior do canal anal, o que é? É a junção anorretal. O que é isso, a junção anorretal? Na imagem, a gente define ela como o bordo superior do músculo puborretal. Tá aqui, ó. Então aqui é a junção anorretal. E o limite inferior é lá na margem anal, tá? Esse é o canal anal. Aqui uma outra figura mostrando que tem um reto inferior, a continuação dele dá origem, então, se chama esfíncter interno do canal anal, do ânus, né? E aqui a gente vai ter, então, o músculo elevador do ânus, certo? A continuação dele aqui é o músculo puborretal, né? E, então, daqui para baixo, ele vai se chamar esfíncter externo do ânus, certo?
Entre eles, entre o interno e o externo, tu tem o plano interesfincteriano, que tu tem gordura, é normal. Tá? Então, aqui está o limite superior, tá, do canal anal, certo? A gente chama também da junção, a junção ano-retal está aqui. Na ressonância, a gente define ela como o bordo superior do músculo pubo-retal. Então, daqui para baixo é canal anal, certo? Aqui é a junção ano-retal. E lá embaixo a margem anal, tá? Então é importante, quando um tumor de reto inferior, a gente relatar se ele vai invadir ou não o canal anal. Isso aqui é muito importante para planejar a cirurgia. Então, por exemplo, aqui, essa aqui são imagens de ressonância magnética, sequência T2, aqui plano coronal e aqui plano axial. Então, estágio 1 é aquele tumor que está ali, ó, tá só na parede do canal anal, esfíncter interno, não invade nada. Estágio 2, ele já invade o esfíncter interno, né? Mas a gordurinha do plano interesfincteriano, que na ressonância é esse branquinho aqui, ó, nos dois lados, esse branquinho aqui no axial, está preservado. Já o estágio 3, ele vai invadir a gordurinha, ele invade o plano interesfincteriano, certo? Então, como é que a gente vê? Aqui, ó, a setinha tem aquele prolongamento do tumor. O tumor está aqui, ó. Aqui no axial, tá vendo? A setinha, o tumor se prolonga e ele infiltra a gordura do plano interesfincteriano. Por exemplo, aqui no lado direito, ó, ao lado esquerdo, como está bonitinha a linhazinha branca da gordura. Em estágio 4, ele pode invadir também, então, além do plano, ele pode invadir o músculo esfíncter externo e também o elevador do ânus, né? Aqui a gente vê invadindo, então, o músculo elevador do ânus, desculpa, o músculo esfíncter externo à esquerda. Ó. O plano também está invadido. Aqui um outro caso normal aqui desse paciente, plano coronal. Então, por isso que quando o tumor é de reto inferior, a gente tem que fazer uns cortes finos, coronal e axial, lá de baixo, focado no canal anal. Tá? Então aqui no coronal, o canal anal está ali. Aqui está o tumor. Olha, o branquinho do plano interesfincteriano está preservado, não está invadido. Já nesse caso, um grande tumor, um tumor de reto inferior, invadindo aqui o canal anal. Cadê a gordura? Ó? Não tem, invadiu o plano interesfincteriano, certo? Já esse aqui, ó, invadiu o plano e também o músculo esfíncter externo do ânus. Tá? O próximo caso, então, a gente vai um outro caso de tumor de reto inferior e canal anal, né? Aqui no sagital, desculpa, e aqui no axial, mostrando então, desculpa, aqui é sagital e aqui é coronal, aqui mostrando então que o tumor ele invade o plano interesfincteriano, ou seja, cadê a gordura interesfincteriana? Não tem. O tumor então invadiu o plano de gordura entre os esfíncteres. Um outro caso, um tumor então de reto inferior e invadindo o canal anal. Isso aqui é uma sequência coronal T2. Ó, a direita tá bem, ó. A direita tu tem a gordurinha ali, tu tem aqui o músculo elevador do ânus, né? Aqui pubo retal e esfíncter anal externo. Desse lado, cadê a gordurinha? O plano está invadido, o plano interesfincteriano e o músculo elevador do ânus e o músculo pubo-retal aqui, ó. E aqui já é chamado de esfíncter externo, estão espessados com sinal de invasão pelo tumor. Então, quando a gente avalia um tumor de reto, a gente tem que avaliar todas essas distâncias. Tem um mnemônimo que é check the distance, ó, distance, check the distance. Então, primeira parte do exame, avaliar a distância do tumor até a margem anal. É tumor de reto inferior, médio ou superior. Depois, estadiamento T. O T é de staging, tu vai avaliar entre T1, T2, T3, os vários subdivisões do T3 e T4. Depois o A é de avaliação do complexo anal, então aqueles tumores de reto inferior a gente tem que avaliar a questão do canal anal. Depois o N, avaliação dos linfonodos, certo? Não esquecer de falar dos linfonodos pélvicos laterais, que devem ser avaliados para
se o paciente for fazer radioterapia, incluir no campo, né? Também para ajuste cirúrgico. O C é de CRM, margem de ressecção circunferencial, então aquela questão muito importante da gente definir se o tumor, se a margem é positiva ou não, né? Se o tumor ele chega até a proximidade dela, ou seja, menos do que 1 milímetro, né? E também avaliar o E aqui, é avaliar então se tem invasão vascular extramural. Pessoal, muito obrigado, até a próxima aula.